todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei Boa noite, amada igreja, graça e paz. Queria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo número 121. Diz assim a palavra do Senhor: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, temos vivido dias difíceis, mas temos que ter a confiança nesse Deus que nos guarda, que nos protege, que está intercedendo por nós. E eu queria orar com vocês nesse momento, colocando diante de Deus nossas vidas e esse culto. Soberano Deus, Pai Celeste, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias, mesmo sendo dias difíceis, de luta, de grande dificuldade, mas cremos no teu poder, cremos na cura, cremos que tudo isso irá passar e nós vamos permanecer contigo, fiéis até o fim, ó Deus. Tome nossas vidas em tuas mãos, cuide dessas pessoas que estão enfrentando essa situação difícil. Ó Deus, cuide desses profissionais de saúde que estão à frente de tudo isso, ó Pai. Proteja os guardas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, a construção, tudo o Senhor tem nos proporcionado nesses dias, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor agora com as músicas.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Continuamos hoje falando ainda sobre a Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa e pela manhã falamos sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E vamos falar um pouco hoje, você não precisa ter medo da morte. Não tenha medo da morte. Li um texto interessante do pastor Josimar Flauzino que dizia assim: Jesus criou a única vacina contra a morte. Uma vacina eficiente. E essa vacina é tão eficaz que não importa o seu grau de comodidade. Você pode ser alcançado, ser livre da morte por essa vacina. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, olha, verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lindo esse texto, nos faz pensar que nós podemos vencer a morte. A vacina que Jesus criou funciona.
Veja que esse texto é uma reflexão sobre a importância, o efeito e o valor da ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre a morte. Primeiramente, Paulo está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado? Sim, é a arma da morte, é o recurso da morte. É como o ferrão da abelha que fere alguém e provoca dor. O pecado não perdoado é o pecado que pode provocar a morte, pode ser a arma da morte. Então nós temos que pensar sobre isso com seriedade. Como lidar com isso? Se a Bíblia diz que nós somos todos pecadores, porque todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, Romanos 6:23. E lá em Ezequiel 18, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A força do pecado realmente é de destruir, de fazer mal às pessoas, de provocar morte. E em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que por um homem, através de um homem, entrou o pecado no mundo, por Adão. Então nós temos que estar preparados para lidar com isso, porque faz parte da nossa natureza humana essa tendência para o pecado, essa natureza que puxa pelo pecado. Até quando a gente deseja fazer as coisas certas, nós vacilamos, erramos e aquilo ali nós pecamos. E quando pecamos, nós criamos um problema porque damos força para a morte. Alimentamos a força e o poder da morte. O aguilhão da morte é o pecado. Então Paulo pergunta, qual é o aguilhão da morte? É o pecado. E esse pecado pode levar até o inferno. Mas a Bíblia diz também aqui nesse texto que a força do pecado é a lei. A lei existe para identificar o pecado, para acusar o pecado. A lei não existe para perdoar, para justificar. A lei existe para condenar. A lei condena o pecado. Por isso, Jesus veio ao mundo e disse que eu vim cumprir a lei. Não pense que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. Jesus cumpriu a lei todo o tempo. Quando ele foi julgado, ele foi injustiçado, mas ele assumiu a condição de pecador porque ocupava o nosso lugar. Ele sofreu uma grande injustiça, mas ele ali estava sendo justiça, porque ele estava assumindo culpa. Ele estava sendo culpado, condenado pela culpa do nosso pecado que recaiu sobre ele. Mas houve um momento quando aqueles fariseus, aqueles sacerdotes perguntaram assim, você é o Messias? É o Filho de Deus? Ele disse, sim, eu sou. E eles ficaram revoltados, porque para eles aquilo era uma grande blasfêmia, dizer que era o Filho de Deus, que era o Messias. Mas vejam, a verdade pura e simples era um escândalo para eles que não criam. Jesus foi acusado de blasfêmia e seria condenado à morte porque blasfemou, dizendo que era Filho de Deus. Para eles era uma blasfêmia ele dizer que era o Messias, se ele era o próprio Messias, o Filho de Deus. Ele estava assumindo a condição de pecador, sendo acusado de ser ali um blasfemo, porque naquela hora ele era como eu, era você, era um de nós, com todo o pecado sobre ele. Mas o maior problema de Jesus, causado pela lei, pelo cumprimento da lei, a maior dor que ele sofreu, é quando ele levou sobre si a nossa culpa a ponto de morrer na cruz, ser crucificado. Em Deuteronômio 21, diz a lei o seguinte, que aquele que for levado sobre o madeiro por causa do pecado, será maldito. Então Paulo se refere a isso em Gálatas 3:23, quando diz assim, Cristo fez-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando ele foi morto no madeiro, ele assumiu uma culpa tão grande de pecado que foi considerado como maldito. Morreu como maldito. Tão grande era o peso do nosso pecado sobre ele. A maldição o levou a morrer, a ser condenado à morte. Era a força da lei que ele cumpriu. Ele cumpriu para ser nosso Salvador. Mas disso tudo, ele não estava sendo derrotado. Se alguém pensaria que ele estaria sendo derrotado, sendo morto pelos homens, estava enganado, porque ele não foi morto ali, vencido, ele não foi morto, derrotado, mas ele deu a sua vida, ele morreu voluntariamente. E nesse morrer voluntariamente, ele estava tendo a maior vitória sobre a morte, sobre o pecado. Então o apóstolo Paulo escreve assim, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Ele foi capaz de suportar toda a afronta dos homens, foi capaz de enfrentar toda a acusação, toda a injustiça, ele foi capaz de suportar calado, para morrer como culpado, morrer como criminoso, morrer como blasfemo, morrer naquela hora, sofrendo como que merecesse aquela dor, aquele sofrimento, porque era o meu lugar que ele assumia, era o seu lugar.
Jesus estava cumprindo a lei e ali vencendo silenciosamente a morte. Então, em Isaías capítulo 53, você vai ler uma descrição sobre isso. Ele diz, olha, ele foi oprimido, moído pelas nossas transgressões. Ele sofreu porque as nossas iniquidades caíram sobre ele. Ele sofreu porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. E foi considerado como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi capaz de suportar tudo isso sem reagir. Porque uma simples reação de Jesus poderia ser o fim do sofrimento. Um simples gesto de Jesus poderia ser a sua vitória física. Um simples mover dele poderia destruir todos os seus inimigos. Ele poderia sair dali, mas ele escolheu não usar o poder para si mesmo, não se livrar daquilo tudo, não enfrentar aquela situação, porque ele escolheu morrer como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E essa foi a grande vitória de Jesus. Ser capaz de suportar tudo isso até morrer, porque ele sabia que ao morrer, todo o nosso pecado estaria sendo pago. Mas ele não ficou morto, e graças a Deus que ele não ficou morto, porque ele podia vencer a morte. Por isso Paulo escreve, graças a Deus que nos dá vitória, por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar sobre isso, quando diz assim, olha, quem é que pode acusar os escolhidos de Deus? Quem é que pode nos acusar? É Deus quem justifica. Quem pode nos condenar? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ninguém, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode nos acusar daquilo que Jesus pagou na cruz. Em Efésios capítulo 2 ele vai dizer que a cédula que era contra ele foi rasgou completamente. E aí nós temos a possibilidade de chegar a Deus. Ele pode nos purificar. Aquele que sofreu, que morreu e pagou o preço, é capaz também de nos purificar, de nos perdoar, porque ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, porque ele pagou o preço. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, João escreve assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não temos mais que temer o pecado, não temos mais que temer a morte, não temos mais que nos envergonhar do pecado, não temos mais que dever nada a ninguém, porque Cristo pagou a nossa dívida, a nossa culpa. Então não temos que temer a morte. A morte física, ela é inevitável. Vamos passar por ela, mas morte não é fim. Morte é uma passagem para a eternidade. Nós todos um dia vamos morrer fisicamente. Então não adianta ter medo da morte, porque ela vai vir de um jeito ou de outro e nós vamos passar por ela. Mas ela não é o fim, ela é apenas a passagem para a eternidade. Por isso devemos estar preparados para a eternidade. Jesus disse assim lá em Lucas 12, 25, não temam os que podem matar o corpo. Não tenham medo do vírus, não tenham medo de acidente, enfermidade ou de bala perdida, não tenham medo de nada disso, né? Mas pelo contrário, vocês devem temer aquele que é capaz de matar o corpo e lançar a alma do inferno. Essa seria a segunda morte. A esse devemos temer a Deus e não temer as coisas desse mundo. A segunda morte é que seria ruim. Mas Cristo já criou a vacina contra essa morte quando ele venceu a morte na cruz. Você tem a vacina de Cristo? Já tem Cristo no seu coração? Você pode confessar os seus pecados. Eu creio que o Senhor morreu, foi pelos meus pecados. Ele pagou meus pecados na cruz. Eu creio que foi por mim que Jesus sofreu. Você estará vacinado para a eternidade. Faça uma oração, diga, Senhor Jesus, inclua meus pecados. Que sejam os meus pecados todos incluídos nessa lista toda tão grande, para que eu seja perdoado, eu sinta a paz do perdão. Faça hoje uma oração, entregue o seu coração a Jesus, entregue os seus pecados àquele Jesus que morreu na cruz por eles. Faça agora uma oração no seu lugar, diga, Senhor Jesus, eu creio que meus pecados foram pagos naquela cruz. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu.
entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e os tesouros desta terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, que vive está. Ele vivo está. Para terminar o culto nesta noite, eu quero fazer uma oração. Orar por todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Vivemos em tempo de insegurança física, com essa contaminação do vírus. Guarapari, Vitória, todo o nosso estado está considerado como um risco extremo, alto risco de contaminação. Nós não sabemos se podemos ser contaminados pelo vírus a qualquer momento. Deus nos guarde de ser contaminados, porque essa doença traz sofrimento, traz dor, as pessoas ficam realmente passando momentos muito difíceis. Que Deus nos proteja disso. Devemos ter cuidado. Mas não é a morte que devemos temer. Devemos temer a condenação eterna. Então, você hoje pode fazer com Jesus um pacto, um acordo, para estar preparado para viver eternamente e não morrer. Jesus disse que quem crê em mim, esse não vai morrer. Não vai morrer a segunda morte, não vai morrer para sempre. Vamos orar. Deus, nosso Pai, seja a tua bênção sobre o teu povo. Cada pessoa que está me ouvindo nesta noite seja abençoada pelo Senhor. Enche o coração de paz, de fé e de coragem. Deus, prepara-nos para viver a eternidade. Que a nossa vida neste mundo é passageira, mas nós temos pela frente uma eternidade. Queremos viver com Jesus no céu.
Então nós entregamos cada dia mais a nossa vida a Jesus e cremos que Ele é capaz de garantir a nossa salvação. Ó Deus, dá-nos a cada dia essa paz no coração de não temer a morte. Em nome de Jesus. Amém. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Receba, meu irmão, minha irmã, o abraço da nossa igreja. Deus abençoe a sua semana.